ao Dr. Elver Andrade Morante, do Ministério Público do Trabalho, para também fazer a tua apresentação aí. Olha lá, Elver. Obrigado, bom dia a todos, a todas. A minha parte vai ser uma parte mais para ilustrar mesmo o que foi falado hoje até o momento, né? Eu atuo há mais ou menos 11 anos em atividade de vigilância e saúde trabalhadora aqui na região do Paraná, né? E em alguns outros estados também, mas focar mais no Paraná. E na área do setor metalúrgico, claro, com grande importância que tem aqui na região, né? Bom, não sei se vai passar. Passa, por favor. Eu vou levantar, na verdade, 10 pontos. Eu queria trazer 10 pontos para ilustrar mesmo o que foi dito, né, os problemas que a gente se encontrou aqui nesse contexto, né. Nada do que foi falado hoje é novidade, né. Parece que a flexibilização, a terceirização, tudo que foi gestantes em atividade de risco, nada disso é tão novidade assim, infelizmente, né. Mas é claro, isso veio para oficializar muito do que já estava dito, né. Acho que eu vou ficar em pé ali, mas mais prático. Está atrapalhando. Bom, o primeiro ponto, que eu acho que isso aí a gente fala pouco, né, é a banalização que a gente tem tido com as questões dos acidentes e mortes no trabalho, né. No Paraná, infelizmente, mais de um trabalhador morre por dia. Isso já tem muitos anos e esse dado só tem aumentado, ele não tem diminuído, né. Vocês veem no setor metalúrgico, não é diferente, né. Há poucos anos morreu um trabalhador dentro de uma montadora aqui na região de Curitiba, né, e isso não é novidade, né. E quando se faz a investigação, infelizmente, a maioria das empresas, eu acho que quase a totalidade delas, adotam um referencial de análise de acidente que vai culpabilizar a vítima. Então isso é mais cruel ainda. Aquele acidente que foi culpa de uma organização do trabalho, uma situação do trabalho que levou a acontecer aquele fato, ainda vai ser imputado ao próprio trabalhador, né. Então a gente tem visto isso e não infelizmente, coisa do passado, não. Eu posso falar para vocês que a semana passada nós pegamos um caso exatamente desse, né? Que o trabalhador faleceu e foi imputada a ele a culpa de ter contribuído para o acidente que ele próprio foi prejudicado, né? Outro ponto que eu acho que é bastante importante, felizmente algum avanço se teve aqui, pelo menos aqui na região, que é a questão da proteção de maquinários, né? O Ministério do Trabalho se fortaleceu bastante, talvez já teve até eventos acho que ano passado, ano retrasado, com as CIPAs com relação a isso, né? Então aconteceram avanços nessa área, mas ela é muito heterogênea. As grandes empresas investiram, as pequenas empresas ainda continuam bastante deficitárias. Tanto que nós temos amputações inclusive de menores de idade, trabalho de menor, com máquinas perigosas, e isso é a realidade, infelizmente, da região, numa cidade dessa, imagina, no interior, né? Muita improvisação e, claro, aquele fator mais crítico, né, de que imputar a culpa da vítima que tirou a proteção para atender a necessidade da própria produtividade. Então, com certeza absoluta, isso tem que ser discutido, principalmente com quem não entende esse fenômeno, né, o trabalhador que não quer se proteger, não quer usar proteção, não é que ele não quer, é que para atender às necessidades da produtividade é necessário que ele retire a proteção e isso beneficiaria a produção e se colocaria em risco, né? Isso aí a gente tem visto com frequência, né? Recentemente, vários casos. Terceirização já foi falado, né? No ramo metalúrgico ela é impressionante, né? Hoje tem montadoras aqui que terceirizam a logística, a peça, até chegar a peça na mão daquele que vai montar, é outra empresa que realiza a atividade, né? Então isso é crítico, isso tem causado aumento de acidentes, tem causado alterações graves com relação à proteção e à saúde dos trabalhadores, e os terceirizados, obviamente, ficam numa situação de precariedade, tanto do trabalho quanto das relações de trabalho e de relações de emprego, né? E isso só tende a piorar, né, infelizmente. Uma questão já histórica no ramo metalúrgico, que é a utilização de produtos químicos, ou o próprio óleo de corte, que é praticamente universal,
infelizmente também não é algo que evoluiu. Muitas das empresas maiores, pelo menos, têm sistemas mais fechados de proteção para não se expor os trabalhadores, mas ainda temos bastante situações precárias de realmente uma exposição intensa e, às vezes, problemática, né? Nós temos recentemente um caso que a gente atuou com a Secretaria de Saúde Estadual e Municipal de Curitiba, que descobrimos vários trabalhadores, mais de 10 trabalhadores, com uma alteração grave do pulmão, que chama pneumonite por hipersensibilidade, devido à exposição a esse tipo de produto. E a solução que a empresa deu foi terceirizar essa atividade para outra empresa. Então, foi uma solução, vamos dizer, que não resolveu o problema, terceirizou-se, inclusive, o problema, né? Lembrando que também os problemas dermatológicos, né, que são bastante frequentes, pelo menos na nossa prática diária aqui, com os trabalhadores desse ramo. Ergonomia, quando se fala em ergonomia, se lembra geralmente de postos de trabalho, levantar o braço, carregar peso. Eu vou falar dessa parte da ergonomia, que a gente chama de ergonomia biomecânica, mas também vou falar de outra parte, né, dessa ergonomia. Muita coisa realmente mudou, avançou com relação à ergonomia, mas às vezes até de um sentido meio perigoso, meio perverso. Hoje, a robotização, o incremento tecnológico na linha produtiva, de certa forma, tentando aliviar as cargas de trabalho, o carregamento manual de peso, as posturas ditas estereotipadas, pode levar, em alguns casos, e isso é comum, à intensificação do trabalho. Então, por mais que estejam mais robotizadas, mais tecnológicas, elas acarretam maior carga de trabalho àqueles trabalhadores que ficavam na linha, diminuindo, inclusive, postos de trabalho, né? Ainda existe, como o professor Geraldo colocou aqui, muitos casos de doença clássicas, vamos dizer assim. No ramo automobilístico, ombro e coluna é o mais comum. Eles existem e eles, infelizmente, muitos deles, a maioria, não é reconhecido como relacionado ao trabalho. E é incrível porque são trabalhadores jovens. Então, se pensar que, claro, a própria idade vai ter uma degeneração natural da nossa coluna, do nosso sistema osteomuscular, mas para um trabalhador com 25 anos, uma coluna de 50, não está correto, não é aceitável e é completamente compreensível quando se entende os riscos a quais estão submetidos. O mais importante, no meu entendimento, são as questões, vamos dizer assim, de organização do trabalho, que também é um dos ramos de estudos da ergonomia, que foi o que o professor Geraldo falou. Essa reestruturação produtiva mexeu com a forma que o trabalho é organizado, diminuindo a solidariedade entre as pessoas, enfraquecendo o poder de mobilização, inclusive dos sindicatos, ou seja, flexibilizou-se, inclusive, a saúde. Então, esse modelo de organização do trabalho, no meu entendimento, talvez seja o foco maior de atuação que a gente deveria estar preocupado, né? E isso explica muito a questão da saúde mental, que a gente está falando que está aumentando, e realmente tem uma relação com o trabalho. Será que é porque hoje a gente às vezes vai nas fábricas e acha ela muito limpa, muito organizada, muito tranquila, parece que está tudo indo muito bem, mas essa foto não diz respeito ao que acontece lá dentro, às regras do trabalho, às normas do trabalho, como o trabalho é organizado. Isso posso ficar aqui contando exemplos o dia inteiro, né? Por exemplo, uma das montadoras aqui na região, existe um prontuário que cada trabalhador carrega. Então, se ele, por exemplo, não aderir à hora extra, não aderir não se engajar como a empresa quer, ele vai ser anotado e ele é candidato à demissão. Ou seja, trabalha-se o tempo todo com o medo da penalidade da demissão, né? As metas, o envolvimento com a produção, enfim, né? Talvez seja um dos pontos mais importantes, né? O reconhecimento, que foi falado aqui, o professor Geraldo mostrou, não existe um reconhecimento adequado, passa muito longe do que realmente é a realidade do mundo do trabalho. Então, maioria dos casos, principalmente nesse ramo, né, porque esse ramo tem um problema do nexo epidemiológico, tem enfim, não dá para explicar sobre isso aqui, mas no nexo epidemiológico, quando se vai no INSS, muitas vezes não é feito a relação entre trabalhar em montadoras e aqueles nexos presumidos que deveriam ser, né, por questões outras, né.
Então isso é gravíssimo, né? Isso leva a um problema muito dramático, né? Nós temos aqui pelo menos 3 ou 4 associações de lesionados das empresas metalúrgicas de Curitiba. São pessoas jovens com problemas talvez até definitivos na saúde que não conseguem mais se manter no campo no mercado de trabalho. Um ponto talvez que não é tido como um problema, mas que na minha opinião está sendo um problema grave, na verdade, a minha leitura é de que isso é uma estratégia de se burlar a legislação previdenciária. Hoje, se eu tenho numa empresa os trabalhadores se afastando, o INSS tomando conhecimento disso e afastando os trabalhadores, aumenta-se uma alíquota chamada FAPSAT de cobrança de impostos. Então, quanto menos a empresa afastar, menos ela paga. Quanto mais ela afastar, mais ela paga. E o que está acontecendo nas empresas grandes, empresas ditas como sérias, né? Estão impedindo o afastamento dos trabalhadores. Apesar de não ter capacidade do trabalho, eles não são encaminhados à Previdência. Eles ficam incapazes, sem condição de trabalhar, numa sala, fazendo um treinamento, fazendo uma atividade diferente daquela que é a sua. Isso tem causado problemas gravíssimos, isso tem adoecido várias pessoas, né? Seja pela sensação de estar sendo humilhado, seja pela injustiça que isso é causado, seja pelo prejuízo que isso leva às pessoas, né? Imagina um trabalhador desse que não é afastado e depois de 5, 6 anos vem com uma lesão proveniente daquela, o INSS vai recebê-lo e fala, mas você nunca se afastou por isso. Mentira, ele já teve um afastamento que foi, vamos dizer assim, maquiado, né? E é um fenômeno, não sei se vocês vão reconhecer isso, das empresas colocarem praticamente clínicas de fisioterapia dentro do seu ambiente de trabalho, academias, né? O que significa isso? Significa que as pessoas estão com algum problema. A empresa tem um problema que exige que ela tome alguma das iniciativas, né? Por exemplo, quando é banco, quando é teleatendimento, contrata psicólogo. Que as pessoas estão ficando com um transtorno mental, contrata um psicólogo para resolver o problema. Quando é montadora, contrata uma academia, contrata uma fisioterapia, porque o problema é aquele. Mas não admite que o trabalho é que está contribuindo para isso, né? Um ponto importantíssimo com relação à discriminação, infelizmente, né, apesar da sociedade ter evoluído bastante, ou deveria ter evoluído bastante com relação a isso, nós temos empresas aqui, e isso não é tão antigo assim, é bem recente, que impedem mesmo, que não querem que as pessoas com deficiência entrem no trabalho. Eu presenciei pessoalmente empresários falando, eu não aceito deficiente na minha empresa. Então é uma situação crítica, né, que a sociedade não evoluiu ainda, e esse empresariado muito resistente a esse tipo de problema, né? Mulheres no ramo, né, é visível, né, que a dificuldade das mulheres se inserirem em alguns ramos, o ramo metal mecânico é um desses. Lembrando que há pouco tempo a gente fez uma avaliação em uma das montadoras aqui, ela tinha praticamente 70% de homens e 30% de mulheres. Então, existe veladamente ou até assumidamente uma discriminação com relação a isso também, né? O trabalho é para todos e para todas, né? Quem desejar trabalhar naquela atividade deveria encontrar o local para exercer o trabalho, né? Revista, né, nas empresas, geralmente isso daí é uma prática bastante comum, né? Parece que não é uma coisa problemática, mas obviamente é uma coisa muito problemática, né? Você vai trabalhar, você é uma pessoa que vai lá vender sua força de trabalho e é tratado como uma pessoa que potencialmente pode roubar coisas da empresa e é revistado, né? Isso a gente tem feito ações no Ministério Público com frequência e recentes. Não é nada do passado, não. Continua bem recente, né? E uma coisa muito dramática e uma coisa difícil de se provar, difícil de se explicitar, a questão da demissão dos trabalhadores adoecidos. Vocês imaginam um trabalhador que trabalha na montadora, por exemplo, numa empresa metalúrgica, que começa a ter um problema de ombro, problema de coluna, aí vai ter restrição para pegar peso, restrição para fazer movimentos. Qual que é a tendência que vai ser dele, né? Ele provavelmente é um candidato à demissão. Alguns casos, a própria doença foi causada pelo trabalho, então a injustiça é maior ainda, porque aquele trabalhador entrou 100%, foi lesionado pelo trabalho e agora está sendo devolvido sem nenhum tipo de... completamente injusto, né? Sem nenhum tipo de compensação, né?
E, por último, o ponto 10º, a dificuldade que estão se colocando mesmo para a própria organização formal, legal, atuar, né? Então, aqui, historicamente, em Curitiba, existe, apesar de toda a resistência que os sindicatos exercem, uma tentativa e às vezes, com bastante sucesso, algumas vezes, de impedir o sindicato de exercer a sua função, né? E isso tem sido bastante comum, né? Eu acho que tem piorado agora, né? Nos últimos tempos, o empresariado se sente muito tranquilo em fazer essa negativa da participação dos sindicatos. E isso dificulta completamente a atuação das questões de saúde e segurança, principalmente no momento desse de ruptura e de perda de direitos, né? Seria um momento mais importante para a união, para que os trabalhadores consigam se reunir e apresentar alguma resistência, né? Isso tem tido algum movimento, por exemplo, no Ministério Público, criou-se agora uma comissão de fortalecimento, de discussão da questão dos sindicatos com relação à atuação, né? Então, estão todos convidados a participar. São realmente momentos difíceis, né? Eu vou deixar algumas referências, né, para caso alguém queira mais alguma informação, vou fazer algum tipo de denúncia dos locais onde eu tenho contato, né? Onde eu trabalho, o Sereste Municipal de Curitiba, o Ministério Público do Trabalho. Existe uma ferramenta, inclusive, para colocar em aplicativo de celular para ser feita denúncia, que chama Pardal, se vocês quiserem utilizar, também bastante prática. E o Ministério do Trabalho, que é aqui no centro de Curitiba, né? E é isso, gente. Muito obrigado.